Nicolás Maduro, nascido em Caracas em 1962, é uma figura central na política latino-americana. Sua trajetória de motorista de ônibus a presidente da Venezuela é marcada por contrastes e controvérsias. Maduro teve uma infância humilde, em um lar onde a política era tema frequente. Na juventude, se envolveu com o movimento sindicalista, inspirado por figuras como Fidel Castro e Che Guevara. Ninguém poderia imaginar que aquele jovem líder sindical um dia ocuparia o cargo mais importante da Venezuela. A vida de Maduro tomou um novo rumo ao conhecer Hugo Chávez, futuro líder da Revolução Bolivariana. Essa amizade mudaria não só a vida de Maduro, mas também o destino da Venezuela. Maduro se tornou um aliado próximo de Chávez, participando ativamente da fundação do movimento Quinta República, partido que levaria Chávez à presidência em 1998. A partir daí, a história de Maduro se entrelaça com a história recente da Venezuela, um país rico em petróleo, mas marcado por desigualdades sociais e instabilidade política. A ascensão de Nicolás Maduro ao poder está diretamente ligada à figura de Hugo Chávez, o líder carismático que marcou a história recente da Venezuela. Maduro foi um dos fundadores do movimento Quinta República, partido que levou Chávez à presidência em 1998. Sua lealdade e habilidade política o tornaram um dos homens de confiança de Chávez. Maduro ocupou cargos importantes durante os governos Chávez, como deputado, presidente da Assembleia Nacional e ministro das Relações Exteriores. Em cada um desses cargos, demonstrou expertise em navegar pela complexa política venezuelana e internacional. Sua proximidade com Chávez lhe conferiu visibilidade e capital político, preparando o terreno para sua ascensão à presidência. Em 2012, já debilitado pela luta contra o câncer, Chávez escolheu Maduro como seu sucessor. Após a morte de Chávez, Maduro assumiu a presidência interinamente e venceu as eleições presidenciais de 2013 por uma margem apertada. A vitória de Maduro foi vista por muitos como a continuidade do legado de Chávez e do projeto político conhecido como Revolução Bolivariana. Nicolás Maduro herdou de Hugo Chávez a bandeira do socialismo bolivariano, uma ideologia que mistura elementos do socialismo, nacionalismo e populismo latino-americano. Essa ideologia foi a base para muitas das políticas implementadas durante o governo de Chávez, que visavam transformar a sociedade venezuelana e reduzir as desigualdades sociais. Chávez, com seu carisma e políticas assistencialistas, conquistou grande popularidade entre as camadas mais pobres da população venezuelana. Ele era visto como um líder que realmente se importava com os mais necessitados, e suas políticas de redistribuição de renda e programas sociais ganharam o apoio de milhões de venezuelanos. Maduro, por sua vez, prometeu dar continuidade a esse legado, prometendo manter os programas sociais e combater a pobreza. Ele se apresentou como o sucessor legítimo de Chávez, comprometido em seguir os mesmos princípios e valores que seu antecessor. O governo Maduro implementou uma série de medidas para fortalecer o Estado e redistribuir a riqueza, como a nacionalização de empresas e o controle cambial. Essas ações foram vistas como uma tentativa de consolidar o poder do Estado sobre a economia e garantir que os recursos fossem utilizados para o benefício do povo. O governo também investiu em programas sociais como o Minha Casa Bem Equipada e o Bolsa Família, que visavam fornecer moradia e renda mínima aos mais necessitados. Esses programas foram essenciais para melhorar a qualidade de vida de muitas famílias venezuelanas, oferecendo-lhes uma rede de segurança em tempos de dificuldade. Essas políticas, inspiradas no socialismo bolivariano, buscavam combater a desigualdade social e promover a justiça social. A ideia era criar uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos tivessem acesso aos recursos e oportunidades necessários para uma vida digna. No entanto, a sombra de Chávez
se tornou um fardo pesado para Maduro. A expectativa de que ele continuasse o legado de Chávez colocou uma pressão enorme sobre seus ombros, especialmente em um contexto de crescentes desafios econômicos e sociais. A dependência da economia venezuelana do petróleo, a queda dos preços do barril e a má gestão econômica resultaram em uma crise sem precedentes. A economia do país, que já era frágil, foi severamente impactada, levando a uma situação de escassez e desespero. A escassez de produtos básicos, a hiperinflação e o desemprego em massa geraram um clima de insatisfação popular. As longas filas para comprar alimentos e a falta de medicamentos essenciais tornaram-se parte do cotidiano dos venezuelanos, aumentando a frustração e o descontentamento. Diante da crise, Maduro endureceu o discurso e adotou medidas autoritárias para se manter no poder, o que aumentou a polarização política e o isolamento internacional da Venezuela. A repressão aos opositores e a censura à mídia tornaram-se comuns, enquanto a comunidade internacional condenava as ações do governo, levando a sanções e ao isolamento diplomático. Seção 4. Maduro e o mundo. Diplomacia e anti-imperialismo. A política externa de Nicolás Maduro tem sido marcada pela defesa ferrenha da soberania nacional e pelo enfrentamento ao que ele chama de imperialismo americano, seguindo os passos de Hugo Chávez, que fez da crítica aos Estados Unidos um dos pilares de sua política externa. Maduro frequentemente destaca a importância de manter a independência da Venezuela frente às pressões externas, especialmente as vindas de Washington. O presidente venezuelano acusa os Estados Unidos de promover uma guerra econômica contra a Venezuela, com o objetivo de derrubar seu governo e controlar as reservas de petróleo do país. Para contrabalancear a influência americana, Maduro busca apoio em países como Rússia, China, Cuba e Irã. Esses países não apenas fornecem suporte econômico, mas também se alinham politicamente com a Venezuela em fóruns internacionais, criando uma rede de aliados que desafia a hegemonia americana. Esses países se tornaram importantes parceiros comerciais e aliados políticos da Venezuela em fóruns internacionais. A cooperação com essas nações abrange diversas áreas, incluindo comércio, defesa e tecnologia, fortalecendo a posição de Maduro no cenário global. Maduro também estreitou laços com governos de esquerda na América Latina, como Bolívia, Nicarágua e Cuba, formando um bloco regional que questiona a hegemonia dos Estados Unidos. Esse bloco não só compartilha ideologias políticas semelhantes, mas também colabora em iniciativas econômicas e sociais, buscando criar uma frente unida contra as políticas americanas na região. A postura de Maduro em relação aos Estados Unidos tem sido de constante confronto, acusando o governo americano de apoiar a oposição venezuelana e de tentar desestabilizar seu governo. Ele frequentemente utiliza a retórica anti-imperialista para galvanizar apoio interno e justificar suas políticas, apresentando-se como um defensor da soberania nacional contra a interferência estrangeira. Em resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos, Maduro adotou medidas de retaliação, como a expulsão de diplomatas americanos e o rompimento de relações diplomáticas. Essas ações são parte de uma estratégia mais ampla para resistir à pressão externa e manter o controle sobre os recursos e a política interna da Venezuela, demonstrando uma postura de resistência e autossuficiência. Seção 5. Uma economia em queda livre. A crise venezuelana. A Venezuela, outrora um dos países mais ricos da América Latina, enfrenta uma crise econômica sem precedentes. Este país, que já foi um exemplo de prosperidade, agora luta para sobreviver em meio a uma tempestade econômica. A queda dos preços do petróleo, aliada à má gestão econômica e à corrupção, mergulhou o país em um cenário desolador. O petróleo, que era a espinha dorsal da economia venezuelana, não é mais suficiente para sustentar o país.
A hiperinflação corroeu o poder de compra da moeda venezuelana, o bolívar, levando milhões de pessoas à pobreza. O valor do bolívar despencou, tornando quase impossível para os cidadãos comprarem bens essenciais. A escassez de alimentos, medicamentos e produtos básicos se tornou uma realidade cotidiana para os venezuelanos. As prateleiras vazias nos supermercados e farmácias são um reflexo da crise profunda que o país enfrenta. A produção nacional despencou e o governo passou a depender da importação para suprir as necessidades básicas da população. No entanto, a capacidade de importar é limitada, agravando ainda mais a situação. No entanto, a falta de divisas e o controle cambial dificultaram a importação de produtos essenciais. As políticas de controle cambial criaram um mercado negro, onde os preços são exorbitantes. A crise econômica provocou um êxodo em massa de venezuelanos, que deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Famílias inteiras estão se separando na esperança de encontrar segurança e estabilidade em outros países. Milhões de venezuelanos migraram para países vizinhos, como Colômbia, Brasil e Peru, pressionando os serviços públicos e gerando tensões sociais. A chegada massiva de refugiados está sobrecarregando os sistemas de saúde e educação desses países. A crise venezuelana se tornou um desafio humanitário de grandes proporções, com impacto em toda a região. Organizações internacionais e ONGs estão trabalhando incansavelmente para fornecer ajuda, mas a necessidade é imensa e crescente.